Hoje eu trago a vocês, como já disse, a melhor notícia dos últimos 2000 anos. Nasceu. Certamente que esse foi o grito empolgante e empolgado dos anjos aos pastores ali em Belém. Naquela noite abençoada e que marcaria a história humana, alguns pastores cuidavam dos seus rebanhos nas cercanias da cidade de Belém, quando de repente tiveram uma visão extraordinária. Anjos desceram do céu, anjos como numa grande miríade celestial, se aproximaram deles, ficaram assombrados, aterrados com aquela visão, e não era para menos. Afinal de contas, a imagem daqueles seres celestiais descendo do céu com aquele extremo fulgor de glória é de trazer medo, é de trazer espanto, espasmo. Os anjos se aproximam, os pastores tremem e eles dizem: acalmem-se, não tenham medo, porque eu trago a vocês moradores da Judéia, eu trago a vocês belemitas, eu trago a vocês judeus, eu trago a todo mundo uma boa nova de grande alegria, que será para vocês e para todo mundo. É que hoje, exatamente hoje, acabou de nascer o Salvador. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Os pastores ficaram aterrados por um só momento, pensando em tudo aquilo. Depois que os anjos se foram, eles foram até Belém e encontraram Maria, José e o pequeno deitado numa manjedoura, naquela cena extraordinária de humildade e ao mesmo tempo de grandeza. E logo que constataram a veracidade daquele fato, daquela boa nova, eles saíram espalhando, foram os primeiros marqueteiros, foram os primeiros propagadores, foram os primeiros anunciadores da boa nova do Evangelho. Saíram pelas ruas, saíram pelas praças, saíram pelas casas. Nasceu finalmente uma boa notícia em Belém. Nasceu o Salvador, Jesus, o Salvador da humanidade. Queridos irmãos e irmãs, nós somos um mundo que precisa dessa boa notícia. Nós somos uma cidade, nós somos uma geração que precisa assimilar bem essa boa notícia. E para isso nós precisamos revisitar hoje esse lugar, revisitar hoje a cena da Anunciação e ver essa boa notícia de perto. Nós precisamos não só conhecer essa boa notícia, mas experimentar todas as benesses, todas as bênçãos que ela pode nos trazer. Primeiramente, a essência da boa notícia: nasceu o Salvador. Há mais de 10.000 anos, a humanidade esperava a vinda do Salvador. No momento em que Deus cria o homem no Éden e o coloca ali, e ao tempo em que eles transgridem a vontade de Deus, ao tempo em que há um conflito instalado entre a humanidade e Deus, ao tempo em que eles decidem ouvir a voz da serpente, e deixando de ouvir a voz de Deus, Deus prometeu à humanidade que viria uma semente do homem, ou mais especificamente da Eva, que haveria de pisar sobre a cabeça do diabo. A promessa foi feita à humanidade naquele dia. Mais tarde, Deus chama Abraão e dá a ele um sonho, um projeto de que ele se tornaria o pai de muitas nações, ou de uma grande nação, e dele viria o Salvador da humanidade. Portanto, tantos e tantos judeus, tantas gerações se passaram, mais de 3.000 anos, 4.000 anos que a promessa havia sido feita a Abraão, alimentada no coração de Isaac, de Jacó, dos profetas, do Moisés e toda a geração do povo de Deus do passado. Os judeus viviam, respiravam e sonhavam o dia em que viriam o seu Salvador vir ao mundo. Era o desejo de todos os profetas ver esse dia. Era o anelo mais profundo dos rabis,
dos líderes religiosos, do povo de maneira geral. Eles queriam ver o dia em que o Salvador viria ao mundo, porque não aguentavam mais, não suportavam mais a tirania do pecado, não suportavam mais a tirania dos inimigos, como Roma e todos os impérios que governaram, que humilharam, que escravizaram o povo de Deus ao longo da história. Todos os judeus oravam todos os dias, pedindo a Deus a oportunidade de ver um dia o Salvador nascer. Da mesma forma como nós crentes hoje, todos os dias pedimos a oportunidade de Deus de nos fazer ver Jesus vir outra vez. Conheci um irmão que orava todos os dias. Ele diz: pastor, ele dizia sempre para mim: pastor, todos os dias eu oro para que eu não morra antes de ver Jesus vir a esse mundo, antes de contemplar a vinda do nosso Salvador a segunda vez em poder e glória. Era essa mesma ânsia, expectativa que enchia o coração e as esperanças do povo de Deus no passado. Eles queriam ver o Salvador nascer nesse mundo, vir a esse mundo, destruir o poderio das trevas, destruir a tirania do mal, estabelecer a paz, a justiça, estabelecer um reino justo e um tempo de bonança e de bênção para toda a humanidade. E esse dia chegou na Belém de mais de 2000 anos atrás. Todos esperavam silenciosamente aquele dia, mas o modo como o rei veio, o modo como o Salvador veio, foi de uma forma tão inesperada, de uma forma tão diferente das expectativas que muitos tinham. Ele não nasceu no palácio de Herodes, ele não nasceu no trono de Roma, ele não nasceu em qualquer outro palácio do mundo antigo. Ele vai nascer numa manjedoura, numa estrebaria, num lugar humilde, porque nenhum lugar para ele nascer os homens não lhe deram. Ele nasce de uma família humilde, não tem descendentes reais a não ser o próprio reinado davídico, não tem descendentes, nasce de um povo humilde, nasce de uma cidade, em uma cidade humilde, em um lugar humilde, e é assistido por pessoas humildes. Pastores são os que vão encontrá-lo. Irmãos e irmãs, Jesus veio, e a espera dos judeus acabou, porque ele veio. No entanto, eles não puderam reconhecê-lo, porque seus olhos, suas mentes estavam tapados, estavam cegos, obstruídos pelo pecado. E João diz no capítulo 1 que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa é a boa nova. O Salvador veio a esse mundo. Há um tempo de salvação, há um tempo de boa notícia, há um tempo de boas novas para minha família, para a sua família, para a minha casa, para a sua casa, para a nossa nação, para o mundo. O Salvador veio, e não só veio, mas também virá uma segunda vez, para definitivamente aniquilar o mal e estabelecer o seu reino de justiça para sempre. Agora, pensemos nos benefícios dessa boa notícia. O anjo diz: nasceu hoje para vocês o Salvador. Observe que nasceu o Salvador não para os anjos. O Salvador não veio para os anjos, para os seres angelicais. O Salvador veio para mim, para você, para cada um de nós. É incrível como nós não percebemos a extrema necessidade do entendimento desta verdade. Jesus veio como Salvador para mim, para você, para todos nós. E a pergunta principal que fazemos é: e para que eu preciso de um Salvador, pastor? Qual é a minha necessidade? Que necessidade eu tenho de um Salvador?
Por que ele veio como Salvador? Se eu não preciso de um Salvador, eu preciso de um Salvador? Você pergunta. Vos nasceu para vocês um Salvador. O povo judeu, como já disse, esperava um Salvador político, esperava um homem guerreiro, à maneira de Júlio César ou Alexandre o Grande, esperavam um homem que empunharia a espada, arregimentaria um exército e conquistaria pela força, pela violência, os reinos da terra, colocando Israel no topo do mundo. E quando viram então o seu Salvador ser um carpinteiro, um homem do povo, um homem simples, que sai da classe social mais humilde de Jerusalém e dos judeus, um homem que não usava espada, um homem que não precisou agredir os corações humanos, mas suas palavras cortavam, mas suas palavras eram profundas, mas suas palavras eram cheias de ternura, que alcançava os corações dos homens e fazia ruir as resistências, as barreiras e o pecado no coração das pessoas. Ele não empunhou uma espada, e até mesmo quando Pedro, um de seus discípulos, tentou fazê-lo, ele disse: pare, Pedro, não faça isso. Você não sabe que se eu quisesse, eu chamaria uma legião celestial que me acudiria nessa hora. O meu reino não é desse mundo, não é essa a minha forma de governar. Eu não governo pela força, eu não governo pela tirania, eu não governo pelas armas, eu governo pelo amor, eu governo pela bondade, eu governo pela misericórdia, eu governo pela compaixão. Os judeus, vendo o seu Salvador transformar-se num homem humilde, revelar-se num homem simples, conquanto cheio de poder e de graça, ele sai pelas ruas empoeiradas da Judéia, Galiléia, Samaria, anunciando o evangelho do reino, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, trazendo à vista os cegos, fazendo aleijados andarem, libertando os oprimidos dos espíritos demoníacos. Jesus é a manifestação poderosa da mão de Deus naqueles dias. Mas os homens e os apóstolos inclusive esperavam que ele restituísse o trono do palácio real a Israel, de modo que até mesmo depois de ressuscitado, um dos apóstolos chega para ele e diz: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? E Jesus disse: não vos compete saber o dia nem a hora, mas vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Vocês serão as minhas testemunhas. O Salvador veio e eles não puderam ver. O Salvador nasceu e eles não puderam crer. O Salvador viveu e eles não puderam aceitar. O Salvador os amou e eles rejeitaram o seu amor. Eles precisavam do Salvador, não para livrá-los da tirania de César, de Herodes, de Pilatos ou de qualquer outro governador humano, romano ou de qualquer outro império, mas a maior de todas as tiranias, meus irmãos, a maior de todas as tiranias está no coração humano. A maior e a mais e a pior de todas as tiranias de que nós precisamos nos libertar está dentro de nós e não fora de nós. Chama-se pecado. Chama-se pecado, a manifestação de toda a maldade que habita no coração humano, de modo que esse Salvador diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os discípulos os fariseus disseram: mas nós não somos escravos de ninguém, como você veio nos libertar? E Jesus disse: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. É escravo do pecado. Eles precisavam de um Salvador, porque estavam escravizados pelo pior tipo de maldade, o pecado que habita o coração humano. Paulo declara:
todos pecaram e separados estão da glória de Deus, Romanos 3:23. E por que nós, pastor, do século 21, pessoas evoluídas, boas pessoas, bons cidadãos, brasileiros, de um país nominalmente cristão, por que precisamos de um Salvador? Porque o mesmo problema dos judeus daquela época e da geração da humanidade daquela época é o nosso. O nosso mesmo problema, o problema deles é o mesmo nosso hoje. Chama-se a tirania do pecado e da condenação que está sobre nós. Romanos 6:23, Paulo diz: todos pecaram e o salário do pecado é a morte. A humanidade ainda tem a mesma doença de há 5.000, 10.000 anos atrás. O Salvador foi aquela cruz do Calvário para pagar a conta que era minha, para levar a minha culpa, para levar a minha condenação, para levar as minhas misérias. Por isso eu preciso dele. Eu não sou tão bom para que Deus me aceite, eu não sou tão justo para que Deus me justifique, eu não sou tão íntegro para merecer o céu. Eu preciso dele, porque como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores, diz o profeta, ele subiu aquela cruz do Calvário, não abriu sua boca. E quando os discípulos tentaram livrá-lo da morte, ele disse: não, a minha vida eu entrego, eu a dou voluntariamente para que outros tenham vida e vida com abundância. Olhe, querido ouvinte, preste muita atenção. Se você não sabe, Jesus não morreu na cruz como um coitadinho, porque foi vítima de uma conspiração judaico-romana. Olhe, querido ouvinte, se você não sabe, Jesus morreu naquela cruz, não foi por uma fatalidade histórica, não, foi plano de Deus, projeto de Deus, que viesse a esse mundo para que assumisse, solvesse e absolvesse a minha culpa, a sua culpa, a culpa de toda a humanidade, e carregasse ali no madeiro as iniquidades de todos nós, para que nós pudéssemos olhar para Deus, nos reconciliar com Ele e amá-lo por tanto amor que Ele nos ofereceu naquela cruz. Jesus não morreu como um acidente, como uma vítima de uma conspiração. Ele se entregou por nós. Aos Romanos, Paulo mais uma vez nos diz no versículo 8 do capítulo 5: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Salvador veio, e eu preciso de um Salvador. Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado, diga para ela: você precisa do Salvador. Agora diga para do outro lado agora: você também precisa do Salvador. Não há nada que possamos fazer, não há outra forma de nos salvar a não ser o sacrifício do Salvador. Precisamos confiar no que Ele fez, precisamos depositar nossa esperança nele. Nós precisamos do Salvador. A humanidade daqueles dias, a humanidade dos séculos depois, a humanidade do século passado, a humanidade de hoje, a humanidade de amanhã e daqui a 1000 anos, enquanto houver ser humano na terra, ela precisa olhar para a cruz, ela precisa olhar para Jesus e ver que precisa do Salvador. Eu preciso de um Salvador, você precisa de um Salvador. Nós precisamos do Salvador, não de um Salvador. Ele nasceu, ele viveu, ele cresceu, ele realizou sinais e maravilhas, e ele morreu na cruz, e ele ressuscitou, para que nós pudéssemos dizer: estou livre, livre da condenação, livre dos meus pecados,
livre das minhas iniquidades, livres da condenação, da ira, do juízo final, livre, porque o Salvador carregou na cruz toda a minha culpa. Agora, em último lugar, eu queria dizer para você o seguinte: que não é suficiente, que não basta que você e eu tenhamos ciência, plena ciência dessas coisas. Não basta saber do que nós precisamos ser salvos, por que precisamos ser salvos. Não basta saber que o nosso Salvador já veio, está aqui nessa noite. Ele está aqui, você sabia disso? Ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, no meio deles eu estarei. Ele está aqui. Eu não posso vê-lo com os meus olhos, você também não pode ver pela ótica humana, mas pela fé eu posso vê-lo caminhar no meio de nós, tocar o nosso coração, falar conosco, falar profundamente em nossa alma, mexer com nossa vida, avivar a nossa fé. Eu posso vê-lo aqui dizendo para você: ouça esse sujeito, dizendo para você: ouça o que esse pastor está dizendo, o que ele está dizendo é sobre mim, e é verdade. Eu posso imaginar que ele está agora sussurrando ao seu coração, à sua mente, aos seus ouvidos. Ouça essa pessoa, embora imperfeito, fala de uma verdade perfeita. Você precisa de mim. Mas não é apenas não é suficiente que eu saiba dessas coisas. É preciso que eu tome uma decisão a respeito dessas coisas. O Salvador veio, e naqueles dias muitos reagiram de maneiras diferentes. Uns ignoraram as autoridades romanas, outros perseguiram os religiosos, fariseus, saduceus e herodianos. Outros queriam suas bênçãos, queriam pão, queriam milagres, queriam curas, e receberam e depois foram embora. Poucos, muito poucos, queriam amá-lo e recebê-lo como ele era. Para ser mais exato, 120 pessoas, de uma multidão de pessoas que ouviu sua palavra, que foi abençoada, que comeu do pão, que viu os milagres, que viu a glória de Deus, uma multidão que contemplou o Verbo divino, Salvador, habitando nesse mundo. 120 pessoas apenas o receberam e o amaram como Salvador. E foram essas 120 pessoas que nos comunicaram ao longo da história o Evangelho, e por isso estamos hoje aqui. Mas toda aquela geração, inclusive de judeus, negaram, rejeitaram o Salvador. Até hoje é do mesmo jeito. Ele veio, nós celebramos o Natal todos os anos. Todos os anos a cristandade ocidental celebra o Natal. Muitos encaram o Natal com a mesma postura que aquela geração. Alguns com indiferença. Não tem menor valor, o menor significado para elas. Outros querem apenas se revestir dos adornos criados pela tradição. Natal é festa, cartão, ceia farta, abraços de amigos, uma festa bonita para se celebrar. Não mais, nada mais que isso. Outros até se furtam do privilégio de celebrar. Não celebro o Natal, não tem nenhum valor para mim. Mas outros, ou para outros o Natal é oportunidade para viver intensamente a graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Para outros, o Natal é a oportunidade para lembrar, recordar daquilo que Deus fez por nós na cruz do Calvário.
Não é suficiente que eu saiba que o Salvador veio, é preciso que eu o convide a tornar-se o meu Salvador pessoal. Alguns dizem assim: Ele é o Salvador de todas as pessoas, mas Ele não é o Salvador de todos, Ele é o Salvador de cada um. Isso é diferente. Salvador de todos é o Salvador de qualquer um, mas também de ninguém. Quando se é de todos ou de qualquer um, não é de ninguém, mas o Salvador é de cada um. Isto quer dizer o seguinte: que Ele nunca será o meu Salvador enquanto eu não convidá-lo a ser. Ele nunca será o meu Salvador enquanto eu não convidá-lo a ser esse Salvador da minha alma. Ele pode ser o Salvador de toda a humanidade, mas só salvará aqueles que o convidaram para ser o seu Salvador pessoal. É preciso não só que você tenha ciência desses fatos, mas que você creia e convide o Salvador para morar no seu coração. Mesmo que o nosso coração seja tão rude, tão simples, como aquela estrebaria onde o Messias nasceu, nós precisamos convidá-lo. Nós precisamos que o Natal se concretize em nós. Nós precisamos fazer com que o Natal se realize em nós. Nós precisamos fazer com que o Natal seja uma realidade, não só do dia 25 de dezembro, mas uma realidade do ano inteiro, uma realidade de todos os dias do ano e todos os anos dos nossos dias. Nós precisamos entender que o Salvador quer habitar em nós e fazer parte da nossa lembrança, não só nesse dia, mas todos os dias do ano. É preciso que eu o convide. Jesus, Senhor Jesus, habita em mim. Senhor Jesus, como nasceste ali naquela humilde estrebaria em Belém, nasça aqui, ó, no meu coração, nasça aqui na minha mente, more aqui em meu ser. Senhor Jesus, eu quero ser o lugar onde o Senhor não só nasceu, mas vive. Senhor Jesus, habita em mim, habita em meu ser, faz morada do Senhor. Ah, meu querido amigo, meu amado irmão, e eu tenho absoluta certeza que Ele vai fazer isso hoje com você, que Ele vai habitar no seu coração, que Ele vai morar no seu coração nessa noite, e vai começar hoje uma obra de alegria, porque os anjos dizem que essa é uma boa nova de grande alegria, de imensurável alegria, para todo o povo, para todo pecador, para todo aquele que convida Jesus para morar no seu coração. O Natal é tempo de alegria, é tempo de paz, mas essa alegria, essa paz é resultante não das festas, mas é resultante do encontro da luz com a nossa alma. É quando Ele entra na minha vida e eu me lembro o dia em que o Natal foi real para mim. O meu Natal não aconteceu no dia 25 de dezembro. O meu Natal aconteceu no dia 10 de junho de 1993. Não é o meu nascimento, é o meu Natal. Foi o dia em que Jesus nasceu em meu coração. Eu era aquele garoto, como todos da minha geração, cabeça de vento, que não queria nada com a vida, que andava alienado de Deus e de todos, aquela pessoa que queria só curtir a vida. Mas a palavra de Deus foi pregada a mim, e o Espírito Santo abriu os meus olhos e o meu coração, e eu pude crer. E naquele dia, 10 de junho, o dia mais feliz da minha vida, o Salvador nasceu aqui. E todos os dias do ano, e todos os anos de lá para cá, Ele vive me trazendo grande alegria, grande alegria. Agora olhe para mim, eu quero lhe fazer uma pergunta que é
fundamental. Já é Natal para você? É Natal para o seu coração? O Salvador já habita o seu coração?